tá? Seria a reação a essa força normal, tá? E sim. essa força vermelhinha é a força que a Terra faz no corpo. O corpo também gera uma força de reação na Terra. O corpo também atrai a Terra, tá? E essa força de reação ao peso, mais para frente a gente vai ver que ela está lá no centro da Terra. A gente está, por exemplo, a Terra está fazendo uma força em você, você também está fazendo uma força na Terra, está puxando a Terra em direção a você, tá? A força que a Terra faz em você atua no seu centro de massa, tá? E a força que você faz na Terra atua no centro de massa da Terra, lá no centro da Terra, ok? E aí é sempre possível você achar as reações, ok? Aqui, como as duas estão no mesmo corpo, não é ação e reação, ok? Tá? Tem que ficar esperto com isso, tá, moçada? Porque às vezes alguns problemas eles colocam lá, um cavalo puxando uma carroça, a força que o cavalo faz na carroça e a força que a carroça faz no cavalo. Isso é ação e reação ou não é, ok? Isso você vai ter que tentar descobrir, tá? Mas uma coisa é a seguinte, a terceira lei de Newton, quando você está resolvendo um problema, qualquer problema, ela vai estar lá. Se tem força, tem a força de reação, ok? Algumas vezes vocês vão ser chamados a identificar essas forças, tá bom? Então, vamos lá, onde a gente estava. Okay. Então, moçada, essas são as 3 leis que a gente vai trabalhar aí por um bom tempo aqui nesse semestre, tá? A matemática delas é vetores, nós vamos usar lá as ferramentas que nós vimos na matéria anterior, ok? Eu coloquei uma lista para vocês, a lista de força é mais extensa que a lista aí de vetores, tá? Na medida do possível, meu objetivo é tentar resolver a maior parte daqueles exercícios, tá? E mostrar para vocês aqui, ok? Mesmo que a gente não resolva, eu não passe por todos esses exercícios na lista, eu vou tentar manter eles na apresentação e mandar para vocês, para que vocês tenham esse material de consulta, tá? Bom, então vamos começar aí, tentar praticar um pouquinho das leis de... Professor, Sim. Tem duas pessoas mandaram perguntas aí no chat. Deixa eu ver. Professor, olha aí, um copo sobre a mesa tem ação e reação, e professor, mais todo o corpo, mesmo que é intermitente, professor, tem uma força... Mas todo o corpo, mesmo que intermitente, tem uma ação e reação? Intermitente, internamente, as forças internas, né? Bom, as forças internas a um corpo, em estados normais, tá, Otávio Augusto, elas se anulam aos pares, tá? Elas se anulam aos pares, tá? A não ser que esse sistema, de alguma forma, né, você consiga fazer com que as propriedades internas do sistema variem, ok? E aí, essas forças, elas podem não se anular aos pares, ok? A gente tem alguns exemplos disso, tá? Por exemplo, em decaimento radioativo, né, as forças internas lá dos átomos radioativos, elas não se anulam aos pares, então você tem uma força, que é uma força forte, a força fraca, perdão, que atua lá dentro do núcleo do átomo, que acaba fazendo o decaimento radioativo do corpo, tá? Então, isso é um exemplo onde as forças internas, elas não se anulam. Por exemplo, uma explosão também, por exemplo, você pegar lá uma banana de dinamite, enquanto você não deu energia interna para ela, você não acendeu a dinamite, né, as forças internas ali da banana de dinamite, elas estão sendo lá nos pares. Tá? Quando você realiza uma ação externa, né, transfere energia para esse sistema, internamente para esse sistema, aí você acaba quebrando esse equilíbrio. Tá? Você veja que, nesses 2 exemplos que eu dei para você, são coisas que acontecem assim, em frações de segundos, né? Acontecem muito rapidamente. Né? Quando esse equilíbrio se anula, né? As forças internas se anulam, você vê que o sistema ele muda de configuração muito rápido. Tá? Pergunta interessante essa, viu, Otávio? Bacana. Inclusive, isso é estudado em outros sistemas também. Tá? Aliás, essa pergunta aí das forças internas sempre se anulam, a gente costuma dizer no equilíbrio, sim, mas isso é pesquisado até hoje, tá? Isso foi uma pergunta que o Newton não conseguiu responder categoricamente, não, tá? Mas a gente tem sistemas que não. Okay? Bom, então vamos tentar dar uma praticada aqui, né, usar essas equações aí da lei de Newton. Eu sei que quando eu mostrei para vocês aqui a primeira lei de Newton, moçada, não saiu uma equação, ela deve estar por baixo aqui, deve estar atrás do slide, tá? Mas eu tenho a mesma equação, aqui ela está dividida em 3 equações, mas eu tenho a mesma equação escrita vetorialmente, tá? Seria o somatório de forças do vetor força, tá? E isso seria igual a 0. Quando você fosse o vetor força, você não precisaria escrever esses 3 aqui, não, ok?
é parecida com essa aqui da segunda lei de Newton, tá? Só que do lado direito seria 0, ok? Porque eu acho que tem algum problema que eu vou usar ela. Beleza? Bom, esse primeiro exemplo aí, ele é um exercício da lista. Eu não me recordo qual que é o número dele. Eu posso até checar aqui, que aí eu já falo para vocês, tá? E aí é um exercício que vocês podem consultar na própria lista depois. Tá? Deixa eu ver aqui onde que eu salvei. Lista de força. Um objeto de 3 quilos, está sujeito a 3 forças. Acho que é o 4. Acho que é o 4. É isso mesmo, é o 4. Beleza? Esse é o exercício 4 da lista, tá? Então, vamos lá. Um objeto de 3... Aqui eu vou fazer, moçada, são exemplos com forças genéricas, tá? Depois nós vamos ver aí forças especiais. Mas aqui são forças genéricas. Eu não sei quem são essas forças. Também não importa, tá? Por enquanto. Um objeto de 3 quilos está sujeito a 3 forças que lhe imprimem uma aceleração constante, tá? Essa aceleração aqui é um vetor, tá vendo? Eu não consegui colocar a setinha aqui em cima, então eu coloquei ele em negrito, tá? Mas ela é um vetor, você veja aqui, menos 8i, componente em x do vetor aceleração, mais 4j, tá? Componente em y da aceleração. E a aceleração em metros por segundo, ao quadrado. Ah, moçada, esqueci de mencionar a unidade de força, né, para vocês, né? No sistema internacional, a força é medida em newtons, tá? Em outros cursos que vocês vão fazer na universidade, outras matérias, pode ser que a força não seja medida em newtons, tá? Pode ser medida em libras, por exemplo, o quilograma-força, mas sempre existem regras de conversão, tá? Regrinha de 3, ok? Mas aqui vai ser sempre newton, sistema internacional. Assim como a aceleração também vai ser sempre metro por segundo ao quadrado, sistema internacional, tá? Então, vamos lá, vou reler o problema. Um objeto de 3 quilos está sujeito a 3 forças que lhe imprimem uma aceleração constante dada por esse vetor aceleração. Tá? Então, tem 3 forças atuando no corpo, moçada, e esse corpo está se movimentando com a aceleração. Então, nota, a aceleração vai ser uma dica para você escolher qual das leis de Newton você vai usar. Se você vai usar a primeira ou a segunda lei de Newton. Tá? E aí, vamos ver. Ele diz o seguinte, se 2 das 3 forças são a força F1 é essa força aqui, esse vetor, e a força F2 é esse outro vetor aqui. Aí ele te pede para determinar a terceira força. Ou seja, ele te falou que atuando no corpo tem 3 forças, ele te mostra 2 dessas forças, ainda te dá a aceleração com que o corpo está se movimentando, e te pede para achar essa terceira força. Tá? Para você calcular essa terceira força. Bom, como é que eu começo a resolver esse problema? Né? Primeiro você tem que escolher qual das leis de Newton você vai usar. E a dica é olhar se existe ou não aceleração no sistema. Okay? Se você ver, nesse problema, tem aceleração. Esse cara está andando com essa aceleração. Tá? Se tem aceleração, tem uma lei de Newton específica para trabalhar com esses casos, que é a segunda lei de Newton. Okay? E a segunda lei de Newton, né, ela diz o seguinte, que se faço o somatório das forças que atuam no corpo, todas as forças que atuam no corpo, isso tem que ser igual à massa desse corpo vezes o vetor aceleração desse corpo, ou seja, a aceleração resultante desse corpo. E aí, como é que eu resolvo esse problema? Né? Eu vou ter que primeiro escrever esse lado esquerdo da equação, vou ter que fazer o somatório de forças. E esse problema me falou que existem 3 forças atuando no corpo. A força F1, a força F2 e a força misteriosa F3. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Somatório de forças é somar as forças, tá? Mas é uma soma vetorial. Eu vou somar o vetor força 1 mais o vetor força 2 mais o vetor força 3. São as 3 forças que atuam no corpo. Então, aqui acaba o somatório, do lado esquerdo. E aí eu vou para o lado direito da equação. Isso tem que ser igual à massa do corpo, que o problema me deu, vezes o vetor aceleração, que o problema também me deu. Okay? Pessoal, Paradi, essa questão é qual da lista que você falou? Essa é a 4. Na 4 eu acho que você já tinha feito ela. Na sala? Eu acho que não. Você foi na aula na terça-feira? Não. Não, então acho que não, velho. Será que eu já fiz? Essa é aquela de 50 km ao leste, 30 ao Não. Essa aqui é a 4 da lista 2, da lista de força, tá?
Ah, eu não recebi ela, não. Eu coloquei lá no sistema, para as duas turmas, tá? Só você olhar lá na... Você veio da UNA? Você é UNA? Não, não, é que eu sou da engenharia mecânica, mas eu já fechei o 10º, estou só pagando matéria. Só pagando matéria? É. Pois é, que eu coloquei, para essa turma eu tenho dois sistemas, tá, sacou? Um para UNA, um para Uni. E aí eu coloquei nos dois hoje, tá? A lista 2, a lista de força. Então, pra lá. Beleza? Dá uma olhadinha. Ó. Se você não achar, é só você me mandar uma mensagem aqui com seu e-mail, que aí eu encaminho a lista por e-mail para você já ter ela, tá bom? Então é o seguinte, então, somatório das forças, eu vou somar todas as forças que estão atuando no corpo. O problema falou que soma 3 forças, força F1, F2 e a misteriosa F3. Isso tem que ser igual à massa do corpo vezes o vetor aceleração do corpo, tá? Então, eu vou substituir o que eu tenho. A força F1, o problema me falou que vale esse vetor aqui. O enunciado me diz isso. O vetor força F1 é 30I mais 16J. Está aqui. 30I mais 16J. Mais a força F2, o problema me falou que é 12I mais 8J. Só olhar lá no enunciado. Menos 12I mais 8J. Mais a força F3, que eu não conheço, mas eu tenho que somar ela. Ela é uma força que está atuando no corpo. Né? Bruna, você está falando? Quem está falando aí? E isso tem que ser igual à massa do corpo, que o problema me falou que são 3 quilos, vezes o vetor aceleração. O vetor aceleração, que é aquele vetor aceleração que ele me deu lá. Menos 8i mais 4j metros por segundo ao quadrado. Então, substituir tudo na minha equação. Força F1, força F2, força F3, a massa e a aceleração. Bom, para achar a força F3, eu vou ter que resolver essa equação, tá? E aí eu vou ter que fazer soma, subtração de vetores, multiplicação lá, né? E lembrando, soma ou subtração só pode ir com I, J com J. Então, você vê aqui desse lado, eu posso fazer a conta aqui, 30I mais menos 12I, que é a mesma coisa que 30I menos 12I, isso dá 18I. Vou fazer agora com J desse lado. 16J mais 8J. Né? 16J mais 8J, isso dá 24J. Então, somei esses dois vetores, cheguei nessa resposta aqui. Do outro lado, eu tenho o 3 multiplicando o vetor aceleração, todo esse vetor. Eu posso multiplicar normalmente, tá, moçada? O número aqui eu posso multiplicar esse vetor, não tem problema. Então, vai ser 3 vezes menos 8i, que vai dar menos 24i, e 3 vezes 4j, que vai dar 12j. Okay? Para achar a força F, eu vou ter que isolar ela aqui. Isso quer dizer que tudo isso aqui eu vou passar para o outro lado da equação. E ao passar para o outro lado da equação, eles vão mudar de sinal. E aí, nota, vou passar 18i para o outro lado, ele vai ficar menos 18i. Só que desse lado já tem menos 24i. Então, vai ser menos 18, menos 24. Menos 18, menos 24, isso dá 42i. Vou fazer a mesma coisa com o 24j. Vou passar ele para o outro lado, ele vai ficar negativo. Tá? E lá do outro lado já tem o 12j positivo. Então, vai ser 12j menos 24j. Isso vai me dar menos 12j. E aí, eu encontro aí o vetor força resultante, força 3, que ele estava me pedindo para calcular. Ok? Então, aqui, lembra, eu fiz a conta aqui, ó, esse cara com esse cara, tá? Depois eu fiz esse com esse. Ok? E aí eu cheguei nesse vetor aqui. Depois eu passei esse 18i para o outro lado, ele fica negativo, e o 24j para o outro lado negativo, e fiz a conta do mesmo jeito que eu tinha feito aqui. Tá? Isolando lá, né, o F, tá? O F3. Okay? Então, esse é um dos tipos de problema que, por exemplo, você pode ser chamado a resolver usando a lei de Newton. Tá? E esse é um problema, cara, se vier para você, ele é bom. Ele é fácil. Por quê? Porque nota, quando o vetor está escrito aqui 30i mais 16j e tal, ele já está decomposto, tá, galera? Você não precisou decompor o vetor. Alguém já fez isso para você. Tá? Quando o programa já te dá o vetor escrito em termos unitários, ele já está decomposto.
basta você selecionar lá a lei de Newton que vai te permitir fazer o cálculo, ok? Né? Beleza aqui, moçada? Ou alguém tem alguma dúvida aqui, nessa conta Beleza, aqui? professor. Beleza? Tranquilo. Essa tranquila, né? Tranquilo. Beleza. Então tá bom, tá? Moçada, eu vou parar 2 minutinhos só para pegar um copo d'água ali, tá? O meu acabou aqui, ok? Já volto, tá? Se vocês quiserem tomar água, Ok. beleza? Quando eu voltar, eu aviso você. Voltei. Peguei uma aguinha ali, dei um traguinho, um cigarrinho, né? Porque ninguém é de ferro. Tá? Só voltei. Ok? Todo mundo aí, voltou? Sim, professor. A gente está aqui esperando. Então tá bom. Então, vamos Beleza, lá. professor, vamos lá. Então, vamos lá. Para de fumar. É, tem que parar mesmo, velho. Tem vergonha na cara, não. Então, vamos lá. Bom, então vamos partir. Deixa eu ver aqui, acho que tem mais um exercício aqui. Tem. Isso aqui também está na lista, deixa eu ver aqui. Um corpo padrão de 5 quilos. É o primeiro exercício. Não. É o primeiro exercício modificado. Eu modifiquei ele aqui um pouquinho. Tá?
Bom, esse aqui é um outro exemplo também de aplicação de lei de Newton, tá? Esse problema diz o seguinte: um corpo padrão de 5 quilos tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado a 20 graus com semi-eixo x positivo. Então, o que ele fez aí, né? Ele te falou a massa do corpo, ele também te falou que esse corpo tem aceleração, tá? Só que dessa vez ele descreveu a aceleração de uma forma diferente. Tá? Ele descreveu o vetor aceleração de uma forma diferente. Ele te deu o tamanho dele, o módulo da aceleração, e te deu para onde a aceleração aponta. Ele falou que a aceleração tem 2 metros por segundo e ela faz um ângulo aí com um eixo x positivo de 20 graus. Tá? Então, se você pensar bem, você vai ver que esse vetor aceleração, ele vai estar aí, né, no primeiro quadrante lá do plano XY, ok? Né, em alguma diagonal ali a 20 graus, tá? E aí, quais as perguntas que ele vai fazer para você? Ele vai fazer quais são as componentes x e y da força resultante que esse corpo está submetido. Ou seja, esse corpo tem uma aceleração, então tem uma força resultante atuando sobre ele, tá? E aí ele quer saber quanto que vale a componente x e a componente y desse vetor força resultante, ok? Então, vamos lá, né? Como tem aceleração, eu sei que eu vou ter que usar a segunda lei de Newton, tá? Aliás, moçada, né, uma manha para vocês aqui, qualquer problema com lei de Newton, você pode partir da segunda lei de Newton, tá? Você pode escrever a segunda lei de Newton. Porque se o corpo tiver aceleração, vai ficar dessa forma aqui mesmo. Mas se o corpo não tiver aceleração... Oi, perdão? Qual que é esse exercício? Que esse é um exemplo, só um exemplo. É o exercício 1 modificado, tá? O exercício 1, eu peguei e mudei a massa dele. Tá? Ah, tá, obrigada. Porque senão, a gente vai ver aqui, vou mostrar para vocês, senão ficaria um negócio assim que às vezes dá um bug na cabeça da gente, se eu não mudar a massa, tá? A gente pode sempre partir da segunda lei de Newton, tá? Por quê? Se tiver aceleração, é essa equação aqui mesmo. Se não tiver aceleração, ou seja, quando não tem, a aceleração é zero. Então, 0 vezes a massa, zera tudo do lado direito. Ou seja, eu caio na primeira lei de Newton. O somatório de forças dá zero. Então, eu consigo cair naturalmente, partindo da segunda lei de Newton, na primeira lei de Newton. Tá? Então, vamos lá. Uma coisa que eu fiz aqui, eu desenhei o vetor aceleração, então. Desenhei aqui o meu eixo x na horizontal, meu eixo y na vertical. Esse aqui é o corpo, tá? Que tem massa de 5 quilos, e a aceleração dele, como o problema falou, tem um módulo, esse tamanho desse vetor é de 2 metros por segundo ao quadrado, e a orientação dele é 20 graus com esse semi-eixo x positivo. Esse aqui é o eixo x positivo. Esse vetor faz 20 graus aqui, tá? Eu não consegui desenhar a curvinha aqui, não, estou desenhando só uma retinha aí, tá? Eu fiquei com preguiça de fazer a curvinha, ok? Essa retinha preta aí faz de conta que isso aqui é a curvinha do ângulo, tá? Então, vamos lá. Bom, então eu sei que eu vou ter que usar, né, a segunda lei de Newton, tá? Mas para usar a segunda lei de Newton, né, uma coisa que eu vou ter que fazer aqui, eu vou ter que decompor o vetor aceleração. Vou ter que achar o vetor aceleração, componente em x e a componente y, tá? Escrever ela lá em termos dos unitários. Então, eu sei que é o seguinte, né? Eu projetando aqui o vetor aceleração no eixo y, ela vai ter essa componente, no eixo x, ela vai ter essa componente aqui em x, que eu chamei ela de AX. E para calcular esse tamanho dessa componente, né, lembre lá de vetores. O tamanho de uma componente, ela vai ser sempre igual. O tamanho do vetor que eu estou decompondo, e o tamanho do vetor que eu estou decompondo vale 2 metros por segundo ao quadrado, vezes uma função trigonométrica, que vai ser ou seno ou cosseno, tá? E aí é o seguinte, não sei se vocês ainda recordam, né, mas tem aquela jogada lá do ângulo corretamente medido. Se eu sei qual é esse ângulo, eu sempre vou poder usar cosseno para o eixo x e seno para o eixo y, tá? E como é que eu acho esse ângulo corretamente medido, né? Esse ângulo, ele é sempre medido no sentido anti-horário, tá? Em relação ao semi-eixo x, ou seja, o ângulo cresce nesse sentido dessa seta horrorosa que eu desenhei aí, ok?
Então, para você achar esse ângulo, você vai sair do semi-eixo x positivo, vai girar até chegar lá no vetor. Então, nota, esse ângulo aqui é o ângulo corretamente medido para esse vetor. E é justamente o ângulo de 20 graus que ele me deu. Se eu tenho esse ângulo, para calcular a componente em x desse vetor em vermelho, basta eu usar o cosseno. E se eu quiser achar a componente y, basta eu usar o seno. E vai ser sempre assim, desde que eu consiga achar esse ângulo corretamente medido. E é sempre possível encontrar esse ângulo, ok? Então, como eu já sei aqui que esse é meu ângulo corretamente medido, eu vou usar aí, para calcular na componente x desse vetor, eu vou usar o cosseno de 20, multiplicado aí por 2, que é o tamanho do vetor, sempre. Né? E para calcular a componente em y, eu vou usar 2, que é o tamanho do vetor, vezes o seno desse ângulo, o seno de 20. Tá? Fazendo a conta aí, eu vou achar aí que a componente em x desse vetor vale 1,88 metros por segundo ao quadrado, e a componente em y vale 0,68 metros por segundo ao quadrado. Tá? Bom, então eu decompus o vetor aceleração. Tá? Tem a componente em x e a componente em y. Para que eu fiz isso? Agora eu vou usar, né, a segunda lei de Newton. Eu achei o vetor aceleração. Eu achei a componente em x e y dele. Então eu posso escrever lá usando I e J. Tá? A massa, o problema me deu. Tá? São 5 quilos. Okay? E o que diz a segunda lei de Newton? Ela me fala o seguinte: somatório de forças é sempre igual a massa vezes a aceleração do corpo. Tá? E o que significa massa vezes aceleração? Significa força resultante, moçada. Quer dizer que isso aqui é o valor da força resultante. Tá? Isso aqui me dá a força resultante que está atuando no corpo. Tá? Então, quer dizer que a força resultante que eu chamei de F, isso vai ser igual a massa do corpo vezes a aceleração que está atuando nesse corpo. Tá? E aí o que eu fiz foi, no lugar da massa, eu substituí os 5 quilos, que é a massa do corpo, e no lugar da aceleração, eu substituí as componentes que eu havia decomposto lá. A componente em x desse vetor vale 1,88, então, em x, 1,88, para informar que essa componente está no eixo x, eu multiplico por i chapéu, mais a componente em y vale 0,68, para informar que ela está no eixo y, eu multiplico ela por j chapéu. Ou seja, esse vetor aqui, escrito em termos unitários, é o vetor aceleração. Ou seja, é esse desenho aqui, essa seta vermelha. Ok? E aí, fazendo a conta aqui, massa 5 vezes o vetor aceleração vai ser 5 vezes 1,88 e 5 vezes 0,68. Tá? Fazendo isso, vai dar, componente em x vai dar 9,4 e 5 vezes 0,68 dá 3,4. Ok? Depois você cheque essas contas aí para mim, tá, moçada? Porque eu posso errar umas continhas, tá? Professor, sim. O senhor pode voltar na tela do enunciado, por gentileza? Uhum. Ele te pede, né? Ele fala que o corpo padrão tem 5 quilos, tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado a 20 graus com semi-eixo x, tá? E ele te pergunta quais são as componentes x e y da força resultante que ele está submetido, né? Então, a força resultante que atua num corpo, né, eu faço somatório das forças, isso é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Okay? Massa vezes a aceleração do corpo é a força resultante. Tá? Então, quer que você calcule isso, a força resultante, e diga aí quais são as componentes x e y dessa força. Para isso, o que eu fiz foi, eu decompus o vetor aceleração que ele me deu. Tá? Que foi esse desenho aqui. Ele me deu esse vetor, eu decompus, achei a componente em x, achei a componente em y. Calculei elas. E depois, eu usei a segunda lei de Newton. Somatório das forças é massa vezes a aceleração. Massa vezes a aceleração é a força resultante, ou seja, F, força resultante, é igual a massa, que é 5, vezes a aceleração, que foi aquele vetor aceleração que eu decompus, a aceleração do corpo. E aí eu multipliquei a massa vezes a aceleração. 5 vezes 1,88 e 5 vezes 0,68.
E aí eu cheguei que o vetor, a força resultante vale 9,4i mais 3,4j. E o que o problema tinha me perguntado é quais são as componentes x e y da força resultante que está atuando no corpo. Bom, eu tenho aqui o vetor força resultante. Se eu quero saber quem que é a componente em x, a componente em x é o cara que acompanha o I chapéu. Então, a componente x da força resultante vale 9,4 newtons. E quem que é a componente y é o cara que acompanha o J chapéu, que nesse caso é o 3,4 newtons. Consegui encontrar aí as componentes da força que atua nesse corpo. Tá? Então, note que nesse exercício, ao contrário do outro, no outro ele te deu todos os vetores já decompostos. Okay? E aí, simplesmente, eu usei a segunda lei de Newton. Nesse aqui, ele não te deu os vetores decompostos. Por exemplo, ele te deu a aceleração, né, e você tem que decompor o vetor aceleração para achar aí, né, as componentes da força resultante. Vão ter problemas em que a gente vai ter que decompor todo mundo, as forças e a aceleração também resultante, para poder encontrar o que ele vai estar pedindo para a gente. Tá? O que sempre ajuda é a gente fazer o desenho, ou, em boa parte, os problemas também trazem, né, os desenhos para a gente. Ok? Nesse aqui não tinha desenho, eu tive que desenhar. Ok? E a razão pela qual eu mudei a massa lá, esse aqui seria o exercício 1 da lista, a razão pela qual eu mudei a massa, porque no exercício ele falava que a massa do corpo era 1 kg. Então, em vez de ser 5 aqui, seria 1. Tá? Então, a força resultante, o vetor força resultante, né, os números do vetor força resultante seriam iguais, né, os números do vetor aceleração. Tá? Isso não tem problema não, tá? Mas algumas pessoas, quando eu faço com massa igual a 1, confundem. Tá? Acho que a força, o valor da força tem que ser sempre igual ao valor da aceleração. E não é esse o caso. Por isso que eu mudei ali a massa, para que eles não dessem valores iguais. Okay? Pode dar? Pode. Okay? Não tem problema não. Tá bom? Então, esse aí é tipo o exercício 1 da lista. Tá? Ainda tem mais coisas que eu quero explicar para vocês aqui, mas uma coisa que eu já vou adiantar para vocês, moçada. Deixa eu ver se está escrito na transparência aqui. Sim. Professor, Sim. você vai dar intervalo ou você vai direto até 10h30? Aí depende de vocês. Se vocês quiserem dar uma paradinha, tranquilo, mas se não quiser, a gente vai direto. E aí, se a gente for direto... Não, vamos direto. A gente para antes um pouquinho, a gente para antes das 10h30, sacou? Porque também a gente cansa, né? Eu já estou cansando também, tá, moçada? Assim, eu voto direto. Só de intervalo, só. Oi? 5 minutos de intervalo. 5 minutos de intervalo, então. Beleza. Contado aqui no cronômetro. Vou pôr meu cronômetro para rodar aqui, tá bom? 5 minutinhos, então, tá, moçada? Agora são Professor, 8h45, 10 para as 9. Beleza? Beleza, então. Boa noite, eu agradeço o convite. É exatamente